O que você faria se o seu parceiro risse? Enquanto terminava com você diante de 50 pessoas, o salão cheirava a champanhe e pretensão. Luzes douradas refletiam nas taças, nas joias e nos sorrisos treinados de gente que acreditava que elegância podia esconder solidão. Era uma daquelas noites em que tudo parecia cuidadosamente ensaiado, menos o que estava prestes a acontecer. Victoria estava deslumbrante. Vestido prateado, olhar afiado e uma energia diferente, como se tivesse algo guardado há muito tempo. Eu, como sempre, observava em silêncio. A festa era daquelas que ela amava e que eu apenas suportava. Heather, a inseparável amiga, ria alto demais. E foi entre uma taça e outra, entre risos e câmeras, que o mundo parou por um segundo. Ela se virou para mim, os olhos brilhando não de amor, mas de adrenalina. Alexander, querido. A palavra querido saiu afiada, como um bisturi. Quero o divórcio. Finalmente vou me libertar de você. E então, ela riu. Não um riso nervoso, mas um riso satisfeito, triunfante. O tipo de riso que alguém dá quando acredita ter vencido. As conversas ao redor cessaram. Heather arregalou os olhos. Depois disfarçou com um sorriso compassivo. Alguém deixou cair um talher. E eu apenas fiquei ali, imóvel. Senti o sangue ferver, o rosto latejar, o peso de todos os olhares sobre mim. Por um instante, quis reagir, gritar, pedir explicações, qualquer coisa que devolvesse o ar aos meus pulmões. Mas não. Eu respirei fundo. Peguei a taça de água com gás, estava designado motorista naquela noite, e sorri. Um sorriso calmo, quase sereno. Claro. Victoria. Talvez você consiga. O riso dela se partiu no meio. Ela esperava um escândalo, uma cena. Esperava que eu fosse o homem destruído que implora, súplica, se humilha. Mas eu apenas dei a ela o que pediu: concordância. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Podia sentir os cochichos começando, nomes sussurrados. Apostas de quanto tempo até o fim. Heather olhou para mim como quem observa um animal ferido. Mas eu não sangrei. Eu apenas bebi mais um gole e deixei o gosto metálico da água cortar o amargor da noite. No caminho de volta, o carro era um túmulo. Os faróis riscavam a estrada como lâminas. Ela cruzou os braços. Olhou pela janela e bufou. Não vai dizer nada. Nenhuma reação. Você disse que quer liberdade. Por que eu impediria? Ela riu, agora sem brilho. Não pense que vai sair fácil. Alexander. Meu advogado vai te destruir. Excelente. Então nos falamos através deles, por dentro. Cada palavra dela cortava. Não porque eu ainda a amasse, mas porque percebia que ela nunca entendeu o que eu realmente era. Para ela, eu era o provedor. O escudo. O muro contra o qual podia lançar raiva, tédio e frustração. Mas agora, aquele muro começava a desabar e o pó o cegava. Enquanto dirigia, lembrei da primeira vez que ela riu daquele jeito. O mesmo riso agudo de quem acredita ter o controle. Era no nosso casamento. Ela tinha esquecido as alianças e transformou o erro em charme. Na época, achei encantador. Hoje, percebo. Aquele riso sempre foi um aviso. Chegamos em casa sem mais uma palavra. Ela subiu, batendo o salto contra o mármore. Eu fiquei na garagem, dentro do carro desligado, apenas escutando o som do motor esfriando, o som de algo que estava morrendo. Lentamente, peguei o telefone. Abri o aplicativo de mensagens.
Um ímpeto me fez digitar. Podemos conversar, mas apaguei antes de enviar. Respirei. Levantei os olhos e vi o reflexo do meu rosto no vidro, calmo, frio, decidido. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia controle. Ela pensava que o riso dela era o ponto final. Mal sabia que era apenas o primeiro parágrafo de uma história completamente diferente naquela noite. Enquanto ela dormia no quarto de hóspedes, eu abri a gaveta do escritório. E lá estava, o contrato que mudaria tudo. A gaveta do escritório deslizou como se respirasse. O metal frio do puxador, a madeira antiga, o cheiro de papel guardado, tudo me trouxe de volta a uma versão mais jovem de mim. O documento estava ali, envolto num plástico transparente, com a minha assinatura, a dela, a do notário. A tinta já não era recente, mas o que ela significava continuava absolutamente vivo. Coloquei o contrato sobre a mesa. A casa dormia. Do outro lado da porta, um silêncio espesso. No corredor, o relógio avançava com uma paciência cruel. Passei os dedos pela data 10 anos atrás e, antes que a culpa pudesse falar mais alto, a memória me puxou para dentro. Eu tinha 20 e poucos anos quando vi o amor da minha família apodrecer por causa de dinheiro. O barulho de um copo quebrando. A voz do meu pai dizendo: "Eu não vou começar do zero outra vez." A minha mãe acusando, chorando, ameaçando vender tudo. Lembro do casaco do meu pai molhado pela chuva, pendurado atrás da porta, enquanto ele contava moedas para um hotel barato. Naquela noite, ele olhou para mim por cima de uma mala. "Protege-te, Alex." O amor muda quando o medo da perda entra na sala. Anos depois, no escritório do advogado, o ar tinha cheiro de café forte e papel novo. Eu já tinha uma startup avaliada em €500 mil. Ela, dívidas de cartão que somavam 40 mil. Victoria cruzou as pernas. Ouviu tudo calada. Fez piada de que eu parecia um velho desconfiado. Eu paguei um advogado independente para ela. Uma semana de período de reflexão. Tudo conforme a lei. "Não precisamos disso," ela disse. "Eu te amo. Eu também te amo." Respondi. "E é por isso que quero que nós dois sejamos a melhor versão de nós mesmos." Mesmo se um dia a pior aparecer, as cláusulas eram claras e frias. Como deveriam ser os limites que nos protegem de nós mesmos? Se o pedido de divórcio partisse dela, sem culpa comprovada da minha parte traição, abuso, eu manteria 75% do patrimônio construído e a propriedade integral do que era meu antes do casamento. Ela teria 25% do patrimônio comum e todos os seus bens pessoais. Ambas as partes estavam cientes, assistidas por advogados distintos, e assinavam sem pressão. Naquela tarde, quando a caneta dela tocou o papel, eu não me senti romântico. Senti-me adulto. Havia qualquer coisa de feio naquela prudência, como se eu construísse um colete à prova de balas no dia do nosso brinde, mas eu sabia exatamente para quem eu estava olhando quando aceitei isso para a minha própria história. No casamento, ela riu quando esqueceu as alianças. "Improviso é mais sexy", disse ao microfone. E a sala derreteu. Eu também ri. Só hoje entendo. O riso dela sempre foi uma ponte por cima de abismos. E eu, a paisagem que ela achava que podia atravessar sem olhar para baixo. Voltei ao presente. As minhas mãos agora eram de outro homem, mais firmes, menos ansiosas, para provar que mereciam amor. Eu e Victoria tínhamos construído uma vida confortável. Aparência de casal perfeito. Fotos impecáveis. As viagens que ela escolhia. Os jantares que eu pagava. Eu dei muito,
E não por medo, mas por escolha. E, ainda assim, na noite anterior, ela decidiu anunciar a liberdade dela como se me arrancasse uma máscara diante do mundo. Doía. Sim. Mas não do jeito que ela esperava. Não era um coração partido por perder a mulher. Era a constatação amarga de que ela nunca percebeu quem eu era quando pedi aquele contrato. Um homem que se recusa a repetir a ruína que viu em casa. Peguei o telemóvel. Escrevi para o meu advogado. Peter Thorne. Peter. Reabrir a pasta. A partir de agora, toda e qualquer comunicação passa por si. Anexo. Cópia do acordo pré-nupcial e comprovativos de assistência jurídica independente da época. Prepare-se para o óbvio. Vão alegar pressão e desconhecimento. Não houve. Antes de enviar, fechei os olhos. Ouvi passos leves no corredor, talvez Victoria indo à cozinha. Talvez só o piso a gemer com a madrugada. Pensei na frase que ela usou na festa. Estou finalmente livre de você, sorri sozinho. A liberdade que não conhece limites confunde-se com licença para ferir. E eu não ia autorizar mais nenhuma ferida. Enviei o e-mail. A notificação de mensagem enviada soou como o clique de um cofre. Abri novamente o plástico do contrato. Respirei. E deixei que a frieza do papel acalmasse o incêndio por dentro. A pergunta que sobrou foi outra. Fui eu que deixei de amar? Ou foi ela que deixou de respeitar? A resposta talvez não caiba num documento. Mas o destino da nossa história, esse, cabia. E estava escrito linha por linha. Passei a mão pela última página, onde os nossos nomes se encontravam paralelos, como duas ruas que um dia foram uma só. E, pela primeira vez desde a festa, senti algo parecido com paz. Não a paz da vingança, mas a paz dos limites que seguram o mundo quando tudo ameaça desabar. Fechei a pasta. O relógio anunciou 3:17. Voltei a guardar o contrato na gaveta e travei a fechadura. O ruído seco ecoou no escritório silencioso de manhã. O carteiro trouxe um envelope pesado com o brasão de um escritório caro. Antes do café, já havia acusações, exigências e um recado não escrito: se não fores ao palco do escândalo, nós levaremos o palco até ti. Foi aí que a guerra começou, sem gritos, só com papéis, prazos e provas. O som do correio eletrônico cortou o silêncio da manhã, como uma lâmina. Assunto: petição inicial, Douglas. Aaron, associados. Li o nome e quase pude ouvir a voz fria do meu advogado. Peter. Dizendo: eles não vão brincar. Alexander. Prepare-se para a fase em que as palavras são munições. Abri o arquivo. 27 páginas de exigências, metade de todos os bens, pensão mensal, posse da casa principal. O mesmo roteiro previsível que Peter havia antecipado. Mas o que mais me feriu não foram os números, foi a frase final, escrita em tom de provocação. Depois de tudo que Victoria suportou, é o mínimo que ela merece. Suportou. A palavra latejou na minha mente como uma ferida aberta. Suportou o quê? As viagens, os carros, os jantares que ela escolhia, ou o fato de viver ao lado de alguém que a amava demais para jogar o jogo da aparência. Respirei fundo. Salvei o documento e reencaminhei para Peter com uma única linha. Aplique o contrato. Sem concessões. Todas as comunicações passam por você. Peter respondeu em menos de 5 minutos. Entendido. Vou ser o escudo. Mas prepare-se. O campo de batalha será a sua paz.
As primeiras mensagens começaram 2 dias depois. O nome dela piscou na tela: Alexander. O que é essa história de pré-nupcial? Não vale nada. Foi só formalidade. Olhei a tela por alguns segundos. Depois, tirei um print. Enviei para Peter. Anexado. A lembrá-los que toda a comunicação deve ser feita via advogado, bloqueei o número. Era estranho. O mesmo silêncio que antes me sufocava, agora me protegia. Mas, em meio à calma, havia uma dor diferente, a de perceber que o amor, quando perde o respeito, transforma-se em ruído. 2 dias depois, o telefone tocou novamente. Era Janet, a mãe dela. A voz trêmula, mascarada de indignação moral. Alexander, estou horrorizada. Depois de tudo o que ela fez por você, vai deixá-la sem nada. Ela não ficará sem nada. Janet ficará com o que está no contrato, assinado por ela. Mas ela construiu um lar. Sim. E eu o comprei. Agora, por favor, encaminhe qualquer preocupação ao advogado da sua filha. Ela suspirou. Derrotada. Antes de desligar, sussurrou. Você está se tornando igual ao seu pai. A frase ficou pairando. Pesada. Cruel. Por um segundo, quase me defendi. Mas engoli em seco. Talvez, no fundo, ela tivesse razão. Eu estava, de fato, me tornando o homem que aprendeu a sobreviver. Na semana seguinte, encontrei Heather no supermercado. A mesma Heather que riu alto naquela noite, os saltos ecoando pelo corredor de vinhos. Alexander, não acredito que você está levando isso a esse ponto. Ela está arrasada, Heather. Acredite. Não parece, ela ainda te ama. Está confusa, então que ela converse com o advogado dela. Confusões sentimentais não anulam contratos. O sorriso dela sumiu. Você é frio demais. E você gosta demais de drama. Ela virou as costas e saiu, deixando o perfume caro no ar, o mesmo que Victoria usava quando queria ser notada. Voltei para casa e encontrei a caixa de correio cheia. Cartas do escritório de Victoria, notificações de audiências e um novo e-mail de Peter. Eles estão tentando alegar pressão psicológica no momento da assinatura. Já contatei o advogado dela. Enviarei cópias dos comprovativos de aconselhamento jurídico da época. Vai cair por terra. Sentei-me na poltrona e senti um peso estranho, não físico, mas moral. Eu tinha razão. Mas, ao mesmo tempo, percebia o custo de estar certo, a solidão de quem defende princípios em vez de buscar consolo. Naquela noite, o celular vibrou novamente. Número desconhecido. Uma nova mensagem. Você está feliz agora. Gosta de me ver sofrer. O coração acelerou. Por um instante, quis responder. Mas as palavras que vinham à mente não eram de raiva, eram de luto. Apaguei a conversa e encaminhei para Peter favor notificar o advogado dela. Se continuar, será registrado como assédio. Bloqueei o número. O silêncio voltou. Mas dessa vez não era vazio. Era poderoso. Era o som de alguém que aprendeu a deixar o outro falar sozinho. Passei a noite revisando papéis. Mensagens. Provas. O escritório virou trincheira. Em cada pasta, uma lembrança transformada em evidência. Fotos de viagens. Recibos. Comprovativos bancários. Tudo o que um dia representou carinho. Agora era apenas estratégia. Na madrugada, olhei pela janela. A rua estava deserta. O vento soprava as folhas contra o vidro. E percebi,
Essa era a guerra mais perigosa de todas, a guerra que se luta sem levantar a voz, apenas com o peso da própria dignidade. Não havia gritos, não havia sangue, mas cada notificação, cada ligação ignorada, cada palavra medida, era uma batalha vencida no campo da paciência. Fechei o computador, encostei a cabeça na poltrona e sussurrei para mim mesmo. Não é sobre destruir. É sobre resistir. As chamadas começaram discretas. Números privados. Sempre à noite. Sempre quando o silêncio parecia seguro. 3 toques. Depois, o nada. Às vezes, uma respiração curta do outro lado. O som de alguém que quer ser ouvido, mas não quer ser descoberto. No início, achei que fosse coincidência. Depois, vieram as mensagens anônimas. Ela não vai te deixar em paz. Todo mundo sabe quem você realmente é. Cuidado com o que deseja. Alexander. Cada vibração do telefone era um espinho na pele, mas não respondi. Aprendi que há guerras em que o silêncio é o único escudo que não se quebra. Foi numa quinta-feira chuvosa. Eram quase 10 da noite. Eu trabalhava no escritório, com uma xícara fria de café e uma pilha de documentos. A campainha tocou. 1, 2, 3 vezes. Insistente. Agressiva. Olhei pelo visor. 2 silhuetas azuis. Reflexos piscando na parede. Polícia. Abri a porta com a trava ainda presa. Boa noite. Senhor. Recebemos uma denúncia de discussão violenta nesta residência. A voz era cortês, mas o olhar avaliava. Não há ninguém aqui além de mim, respondi. Minha esposa se mudou há semanas. Os oficiais se entreolharam. Posso entrar para verificar? Assenti. A inspeção durou 5 minutos. Eles olharam cada cômodo, viram os papéis organizados, o silêncio limpo. Ao saírem, um deles comentou: Lamento o incômodo. Senhor. Provavelmente foi um engano. Não foi engano. Respondi. Foi uma tentativa. Peguei o relatório e anotei o código da ocorrência. Enviei para Peter antes mesmo de desligar as luzes mais uma jogada. Registre como tentativa de assédio. O advogado respondeu minutos depois. Entendido. Continue a registrar tudo. A verdade gosta de detalhes. 2 dias depois, outro golpe. No trabalho. Meu gestor chamou-me à sala de vidro. Na mesa. Um envelope. Recebemos um e-mail anônimo. Acusações de comportamento instável. Uso indevido de recursos da empresa. E que sua vida pessoal está afetando o ambiente. O som das palavras dele parecia distante. Dentro de mim, algo afundou. Não raiva, mas cansaço. Mostrei-lhe os relatórios de desempenho. Os projetos entregues. Os prazos cumpridos. Ele suspirou, apoiando os cotovelos na mesa. Eu acredito em você, Alex. Mas o departamento de pessoal precisa investigar. Procedimento padrão. Saí da sala com o coração pesado. Era exatamente o tipo de golpe que Victoria saberia aplicar, não com as próprias mãos, mas com alguém por trás. Talvez Heather. Talvez um amigo dela. Pouco importava. O objetivo não era vencer. Era me desgastar. Durante 2 dias, vivi sob a sombra da suspeita. Caminhava pelos corredores e sentia os olhares, curiosos, discretos, julgadores. No 3º dia, o gestor me chamou novamente. A investigação está encerrada. Nenhuma evidência. Está limpo, sorri com educação. Mas por dentro algo se quebrou. Não porque me acusaram injustamente, mas porque percebi que era isso que ela queria. Me ver perder a paz.
Naquela noite, sentei no sofá e olhei para o nada. A casa estava escura, exceto pela luz azul do monitor. No silêncio, a lembrança da voz dela voltou. Não pense que vai sair fácil. E entendi. Finalmente, o amor dela não estava mais ferido. Estava armado. Cada mensagem, cada denúncia, cada mentira eram balas invisíveis lançadas contra o que restava da minha dignidade. Peguei o telefone. Havia mais uma ligação perdida. Desta vez, gravei. Cada segundo de respiração. Cada ruído. Criei uma pasta nova. Evidências. Harassment Peter me ensinaram uma frase que nunca esqueci. Quando a outra parte perde o controle, você documenta. Não reage. Documenta enquanto renomeava os arquivos. Senti uma onda de exaustão, não física, mas moral. Era como carregar o peso de uma guerra que eu não pedi para lutar, mas que precisava vencer. Não para provar que estava certo, mas para encerrar o ciclo. Na manhã seguinte, Peter ligou. As provas são sólidas. A polícia veio sem motivo. A denúncia no trabalho falhou. Estamos construindo um histórico de perseguição. Continue assim. Até quando? Perguntei. Ele ficou em silêncio por um instante. Até ela perceber que o seu silêncio vale mais que o escândalo dela, desliguei. Do outro lado da janela, o sol começava a subir, dourando o chão molhado pela chuva da noite anterior. Por um instante, quase senti pena. Quase. Mas pena é um luxo para quem ainda tem força para sentir ternura. Eu já não tinha. Tudo o que me restava era foco e uma calma assustadora de quem já não teme perder nada. Naquela tarde, ao revisar os relatórios para o tribunal, notei algo curioso. Na lista de bens que o advogado dela enviou, faltava a pulseira de diamantes que eu lhe dera no último aniversário, aquela que custou 50 mil euros. Senti um leve sorriso se formar. Era pequeno, mas significativo. Porque, às vezes, o destino não precisa de vingança. Ele só precisa de coerência. A chuva caía em linhas finas, persistentes, desenhando caminhos na janela. O relógio marcava quase 11 da noite quando a campainha tocou. 1, 2, 3 vezes. O mesmo ritmo impaciente de quem acredita ainda ter poder. Olhei pelo visor. Do outro lado, 2 rostos conhecidos, Victoria e Rachel. A irmã dela, molhadas, os cabelos colados ao rosto, com a expressão de quem não veio pedir desculpas, mas exigências. Por um segundo, considerei não abrir. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de encerrar, falou mais alto. Destravei apenas o trinco. A porta abriu o suficiente para o frio entrar. Mas não para o passado. Victoria, ela respirou fundo. Cruzou os braços. Você precisa parar com isso. Com o quê? Com essa guerra. Alexander, está me deixando sem nada. Eu não mereço isso. A voz dela soava rouca. Não de choro, mas de orgulho ferido. Rachel tentou intervir, a mão tremendo no ombro da irmã. Ela está desesperada. Está assustada. Alex. Olhei para as duas e vi não inimigas, mas 2 pessoas perdidas no meio das consequências que criaram. Victoria, disse devagar. Você quis liberdade. Está tendo. Só não sabia o preço. Ela deu um passo à frente. O salto afundando na poça d'água. Eu só quero justiça. Justiça ou conforto. O olhar dela vacilou por um instante. Lá estava, o brilho antigo, misto de raiva e vulnerabilidade. Aquele olhar que um dia me fez acreditar que poderíamos ser nós contra o mundo,
Mas agora, éramos apenas dois estranhos tentando sobreviver à própria história. Ela tentou de novo. Você não entende. Eu me dediquei a esse casamento. Eu te apoiei. Apoiou até o momento em que a plateia parou de aplaudir silêncio. O som da chuva ficou mais alto, mais cruel. Rachel enxugou as lágrimas da irmã. Alex, por favor, não leve isso ao tribunal. Ela não aguenta mais. Olhei para a moça. Sincera, cansada. E percebi algo. O arrependimento de Victoria não era amor. Era orgulho machucado. Ela não queria voltar. Queria vencer. Endireitei o corpo. Mantive a voz calma. Rachel, leva a tua irmã para casa. Eu não vou humilhar. Lá. Tudo será feito dentro da lei. Victoria deu uma risada curta. Amarga. A lei. Sempre a lei. Você acha que isso te torna melhor do que eu? Não. Só me torna livre de repetir os mesmos erros. O vento soprou, espalhando folhas pela entrada. Por um segundo, pensei que ela fosse dizer algo, um pedido de desculpas. Talvez. Mas ela apenas apertou os lábios, virou o rosto e caminhou até o carro. Rachel hesitou. Olhou para mim com tristeza e seguiu. Fechei a porta. O clique do trinco soou como um ponto final. Mas, por dentro, parecia uma vírgula. Por quê? Mesmo vitorioso, eu não sentia vitória. Apenas um vazio limpo. Como se o silêncio finalmente tivesse encontrado espaço para existir. Encostei na madeira fria da porta e deixei a respiração escapar. Os dedos tremiam. Não de medo, mas de exaustão, de quem passou meses lutando sem gritar. Fui até a sala. Sentei no sofá. Olhei em volta. As paredes ainda guardavam o eco de risadas antigas, de conversas que agora soavam distantes. Tudo estava em ordem. Mas o mundo nunca mais seria o mesmo. A campainha não tocou novamente. Nenhum telefonema. Nenhuma mensagem. Só o som da chuva morrendo aos poucos e, com ela, o fim do que restava entre nós. Peguei o telefone. Uma mensagem de Peter piscava. Ela desistiu de contestar o acordo. O tribunal homologou. Está feito. A notícia caiu como uma pedra no lago calmo do meu peito. Sem raiva. Sem euforia. Apenas a certeza de que a guerra acabou. Olhei para o copo vazio na mesa e murmurei para mim mesmo. Às vezes, vencer é só aprender a não responder lá fora. O som de um carro se afastando perdeu-se na madrugada. E dentro de mim, algo finalmente se desprendeu, como se, depois de meses respirando por instinto, eu pudesse, enfim, inspirar paz. 2 meses se passaram desde a última batida na porta. A casa agora tem outro som. O som da quietude. O eco dos passos já não me assusta. O silêncio deixou de ser inimigo. Mas a paz, descobri, não é suave. Ela é densa, quase áspera. É o tipo de paz que primeiro te obriga a encarar o espelho, antes de te deixar respirar. Na mesa, ainda repousa um copo, o mesmo de sempre. 2 dedos de vinho, já sem sabor. Olho para ele e penso em quantas vezes o ergui para brindar ilusões. Amor, sucesso, estabilidade, palavras grandes que, no fim, cabem em gestos pequenos. Hoje, brindo a verdade, tudo tem um preço. E a liberdade é o mais alto deles. Abri o laptop. A página de notícias locais exibia uma foto conhecida, Victoria, sorrindo de novo. Legenda:
nova influenciadora de estilo, lança marca própria em Lisboa. O rosto dela parecia o mesmo, iluminado, confiante. Mas, se olhasse de perto, dava para ver o cansaço por trás do brilho. Os comentários dividiam-se entre elogios e sarcasmos. Linda. Mas vive de quê? Ainda bem que largou aquele robô sem emoção. Sorri. A internet sempre precisa de vilões. E esses. Na nossa história. Eu aceitei o papel sem protestar. Fechei o computador. Não havia mais raiva. Só uma espécie de ternura distante. O tipo de sentimento que se tem por uma vida que já não te pertence. Victoria conseguiu a liberdade que queria. Mas liberdade sem rumo é como um barco sem âncora, bonita até o primeiro vento. Eu, por outro lado, aprendi a me mover em silêncio. Voltei a correr pela manhã, a ler antes de dormir, a cozinhar sem pressa. Pequenas vitórias de quem reconstrói o cotidiano. E no meio disso, alguém entrou devagar. Clara. Uma designer com o riso calmo. O olhar sem pressa. Ela não perguntou sobre o passado. Apenas ouviu. Com ela, percebi algo que nunca entendi antes. O amor não é espetáculo. É rotina compartilhada. É respeito no meio do cansaço. É saber ficar. Mesmo quando não há aplausos. Uma noite, Clara perguntou: "Você se arrepende do que aconteceu?" Fiquei em silêncio por um instante. Depois respondi: "Não. Só aprendi que nem toda liberdade é leve. Algumas libertações deixam cicatrizes, e a cicatriz também é prova de que você sobreviveu." Ela sorriu. Encostou a cabeça no meu ombro. E, pela primeira vez em muito tempo, o toque não me lembrou perda, me lembrou presença. Caminhei até o escritório, o mesmo onde, meses atrás, eu abrira o contrato. Hoje, a gaveta está trancada. O documento ainda está lá dentro, mas já não me define. Pousei a mão sobre a madeira. Fechei os olhos e agradeci em silêncio. Não por ter vencido, mas por ter aprendido a não lutar onde não há mais guerra. Do lado de fora, o vento soprava leve, trazendo o cheiro da noite e o murmúrio distante da cidade. Pensei na frase que me acompanhou durante todo o processo. A liberdade dela custou metade do que construí. Mas a minha paz não tem preço. Peguei o copo vazio. Lavei. Guardei no armário. O som da água batendo na pia soou como o encerramento de um ciclo. Amanhã seria outro dia. Sem promessas. Sem lembranças. Só vida. Simples. Imperfeita. E finalmente minha. Dizem que a liberdade é o oposto da prisão. Mas às vezes, ela é apenas a cela onde guardamos o que sobrou de nós. Se tivesse que escolher entre um amor sem garantias ou a paz que vem com cláusulas, qual caminho seguiria? Conta nos comentários, porque, no fim, todo mundo já pagou ou vai pagar o preço da própria liberdade.